Vamos lá, galera, questãozinha aí da UERJ de calorimetria. O que ele fala na questão? Na verdade, a gente dá uma tabelinha, né, entre uma esfera, relação entre a esfera metálica, temperatura inicial e capacidade térmica. E da água também, reservatório de água, a gente dá a temperatura inicial desse reservatório, da água nesse reservatório, e a capacidade térmica da água que está ali. Ó, temperatura inicial da esfera 50 graus, capacidade térmica dela 2, né, 2 calorias por grau Celsius. E reservatório de água, temperatura inicial 30 graus e capacidade térmica 2000 calorias por grau Celsius. Beleza. Aí ele vai botar os dois, vai botar a água lá dentro, a esfera lá dentro da água, e eles vão atingir o equilíbrio térmico. A questão é, qual é a temperatura final, né, desse equilíbrio térmico aí atingido? Essa é a pergunta dele. Para isso a gente está falando de equilíbrio térmico, lembra, os calores trocados entre os corpos, somados, tem que dar zero. Como a gente está falando só de dois corpos, né, esfera e água, a gente pode até escrever assim, ó, calor fornecido mais calor recebido igual a zero, beleza? Se a gente quer relacionar então, o cara está aumentando de temperatura, né, isso mudando a temperatura dele, ou está diminuindo, então a gente está falando de variações de temperatura, a gente está falando de calor sensível, que a gente calculava por Q igual a MC delta θ. Se a gente botar isso aí em relação ao que ele falou, que é a capacidade térmica, a gente podia escrever assim, ó, calor era capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Isso aí vai ser importante pra gente. E aí vamos avaliar. Pensa o seguinte, a água, ela está inicialmente a 30 graus, a esfera, ela está a 50 graus. Vamos já eliminar aí duas respostas? Você acha que é possível o equilíbrio térmico ser atingido a 20 graus Celsius? É mais baixo que a temperatura dos dois, não é isso? O mais baixo está a 30, então se esse que está a 30 vai receber energia, obviamente ele já vai aumentar, mesmo que seja muito pouco, ele vai aumentar a temperatura dele, não vai abaixar a temperatura dele, beleza? Então 20 já mataria, que está fora. 50 graus, não é possível a temperatura de equilíbrio térmico ser atingida a 50 graus, porque, tudo bem, se você tivesse variações de temperatura mínimas, isso poderia acontecer, mas se você reparar, a capacidade térmica da água é muito maior do que a da esfera metálica, que está a 50 graus. Isso quer dizer que ele tem uma energia acumulada, né, ali entre aspas, na água muito maior do que na esfera metálica. Então, consequentemente, ali na troca acontecendo, a esfera metálica ia baixar a temperatura dela. Então, a temperatura do equilíbrio também não poderia ser 50. Vamos avaliar, então, agora para ver as outras. Seguinte, se o calor fornecido mais o calor recebido igual a zero, significa dizer que a capacidade térmica de quem está fornecendo a esfera, não é isso? Está uma temperatura mais alta, capacidade térmica dela vezes a variação de temperatura dela, isso é calor fornecido, pegando por calor igual a capacidade térmica vezes variação de temperatura, mais calor recebido, capacidade térmica da água vezes a variação de temperatura da água, isso tem que dar zero, beleza? Capacidades térmicas ele deu na tabelinha pra gente, ó, capacidade térmica da esfera 2, variação de temperatura deixa aí. Capacidade térmica da água, 2000, repara que é 1000 vezes maior do que a da esfera, né? Isso dá zero. Faz o seguinte, passa dividindo, ó, deixa assim, ó, delta θ da água sobre delta θ da esfera. Se você reparar, isso aí vai dar 2 sobre 2000. 2 sobre 2000 também, de forma elegante, né? 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 significa dizer o seguinte, que a variação de temperatura da água ela é 1 milésimo da variação de temperatura da esfera. Pô, 1 milésimo, se a esfera variar aí 100 graus, a água vai variar 0,1. Pô, é considerável isso aí? Não, né? Praticamente desprezível. A esfera teria que variar 1000 graus para a água variar 1 grau, certo? E mesmo assim, se você analisasse, o equilíbrio térmico ia ser 31 graus. Sua resposta continuaria sendo a mesma. Então a ideia é, se a variação de temperatura da água é muito menor do que a da esfera, a gente vai dizer o seguinte, que ela vai tender a zero. Se ela tende a zero, pô, a temperatura final da água, no caso de equilíbrio, e a temperatura inicial da água estão dando a mesma coisa, né? Então, ó, o θ final e o θ inicial aqui, ó, mesmo valor, que é igual a 30, que é a temperatura que a água começou. Tranquilo? Então, praticamente não tem variação de temperatura para a água. Consequentemente, aí, gabarito letra B. Tranquilo? É isso aí, galera. Valeu!